Mas como que a senhora gastou algum valor para a festa dela acontecer antes dela assinar o contrato, por exemplo? Ela tá chegando. A proprietária está chegando. A gente talvez não precise esperar 30 minutos para falar com o advogado. Aguardar. Boa tarde, como vai? A senhora é Viviane? Prazer, Viviane. Prazer. Aqui está a Andresa, Tudo que é jóia. consumidora da senhora. A senhora está ciente do caso dela? Não. Não? Tá. Você quer explicar? Eu tinha conversado com você por WhatsApp que eu ia cancelar o contrato, eu não concordava com a multa de 30%. Ah, sim. Tá. Então, ela fez o contrato, aqui assinou no dia 8, vocês mandaram o contrato para ela, né? Dia 8/1. E ela fez a prova, né? O teste de, como é que chama? Degustação, no dia 21/2. E aí ela não gostou. Né? E aí ela solicitou o cancelamento. E de acordo com a lei e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a multa só pode ser de 10%. Então ela pagou o valor de R$ 5.019, a multa só poderia ser de R$ 501,90. E a empresa quer cobrar dela a multa de 30%. Inclusive vocês mandaram para ela Uma carta formal também, né? Isso. Falando que cancelou, mas abatendo o estorno do abatendo o valor da multa. Aí hoje a gente está aqui para ouvir de vocês o que vocês têm a dizer e apresentar isso, que ela está disposta a arcar com a multa de 10%. Na verdade, o que acontece? Quando o cliente faz cancelar, quando a gente fecha uma festa, a gente tem reservas, né? Faz a reserva da decoração, faz a reserva disso. E a multa é em cima do que a gente gasta antes da festa. Então, por isso que é a multa normal. Sobre ser 10%, na verdade, eu não sabia que era 10%. Teve outros casos de cancelamento do cliente, que quando chegou o entendimento de tudo que a gente gasta antes da festa para fazer a festa do cliente, é que é chegado nesse valor. Mas, Sim. Viviane, só para argumentar, eu não tinha escolhido nem o tema. Você está falando questão de decoração. A decoração em si, o valor dela, o valor da decoração, eu tenho que repassar para a decoradora independente do tema que você escolhe. O tema para a gente não faz diferença, porque o que você escolher vai ser feito. É a data dela, é o dia dela, é a mão de obra dela que eu preciso repassar o valor para ela. De coisas que são terceirizadas, na verdade, que a gente coloca no nosso pacote. Né? Entendi. Tá, só que a festa dela vai ser em outubro ainda, né? E ainda assim, a despeito disso, o que o Superior Tribunal de Justiça entende é que só pode 10%, justamente para isso, para que nesse valor de 10% você arque com o eventual prejuízo que possa ter tido, né? E aí vocês estão dispostos a... Eu preciso de ligar para minha advogada para certificar Pode ser. isso, para entender, porque Tá. na verdade é uma coisa que foi me repassada. Tá, Que pode. é me repassada é o que eu vou fazer. Tá, perfeito. A senhora pode entrar em contato com ela, a gente aguarda. Pode. E aí a senhora fala com ela que é o entendimento do STJ de acordo com a lei, chama Lei de Usura, artigo 9º. Aí só pode ser 10%. Tá? Mas se precisar eu falo com ela também. Tá, vou ligar pra Obrigado. ela. Tá, ok. Pode ficar à vontade, se ela Pode. precisar. Você quer que eu já ligue aqui? Aí a gente conversa agora. A senhora que sabe. Presta o meu telefone aqui, Isaac, por favor. Como é que você chama? Bem Mendes. O programa é Ronda do Consumidor. Como é que chama? A lei chama. Tá. Multa só pode Ser de 10%. Isso. 10%. Isso. É de acordo com o artigo 9º. Artigo 9. Isso, do decreto 22626. Decreto 22.6. 26. Isso, que é conhecido como Lei de Usura. Lei de Usura. Isso. Pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao cancelamento, dela, ela cancelou porque ela não gostou do salgado, mas a gente não pode obrigar ela, claro, a ficar com o contrato dela. Sim. Mas em relação, ela mandou umas mensagens, por exemplo, que ela leu no Google e lá tem fake, lá tem concorrente, lá tem um monte de gente que tá falando. Então acho que esse foi o real motivo do problema. Não foi, eu te falo de coração que não foi. O real motivo foi a minha experiência, como eu tinha te falado por WhatsApp, e as mensagens do Google só colaboraram, tá? Você falou que ela fez uma degustação aqui no dia, não gostou. Aí eu chamei ela para vir novamente, porque a gente sentava. Aí eu vi o que pode ter acontecido, se o dia teve alguma coisa que não é o padrão, que acontece geralmente. Sim. Seria bom ter uma nova experiência, porque aqui a gente tem festa todos os dias.
Os clientes, eles falam muito bem da empresa, tanto que a gente posta os feedbacks, posta tudo direitinho. Então, na verdade, acho que o caso dela específico falta um pouquinho de ela vir, porque eu queria atender ela pessoalmente. Entendi. Eu tenho uma equipe que atende, às vezes, vai resolver da forma que eu posso. Entendi. Não, eu creio nisso, Viviane, mas ela, como ela está dizendo, é pela experiência que ela teve, pessoal. Né? Então ela não se sentiu mais segura de contratar, tá tudo bem. Ela não está fazendo juízo de valores sobre a Não, qualidade eu do entendo serviço que de pode vocês. ter sido realmente um caso Isolado. atípico, que não é do buffet, porque realmente eu vi, o que me chamou a atenção até de fechar o contrato às pressas foi realmente a estrutura do buffet, como eu já tinha até conversado com o Ben Mendes. É só para, né? Não é por... O cancelamento não é porque a gente deixou a desejar em nada. Pelo contrário, quando tem algum tipo de reclamação, independente que tenha uma equipe grande que atende a pessoa, eu faço questão de conversar com o cliente para entender. Porque, igual ela falou, que era coisa de baixa qualidade. Não é. Não, os salgados que me ofertaram no dia, você vai me desculpar, Tem estavam. uma fábrica que produz tudo bonitinho e eu acompanho tudo muito de perto para ver se realmente está. Quando ela falou, eu vim de perto, eu vim nas festas, eu provei o salgadinho, eu comi um por um para ver se realmente era tudo que elas estavam falando. Mas, eu entendo, Viviane, que pode ser um dia atípico, né? Mas a experiência que ela teve não foi satisfatória. Então, isso que motivou a solicitação do reembolso, do cancelamento, tá? Você vai falar pra responder. Tá ok. Ela pediu só um minuto, já tá em trânsito, mas Tá bom. Ela tinha falado pra mim mais cedo. Só que ela tinha pedido 30 minutos, aí não dá. advogada? Essa multa de 10% é sobre todos os serviços? No geral? Sobre o valor do contrato. Tipo, no geral. Isso, então o contrato foi de... Independente que, por exemplo, se o valor que ela me pagou, se a gente tem as notinhas, tudo que já foi gasto antes do contrato dela fechar, mesmo assim o prejuízo fica para mim? Mas como assim? Porque, por exemplo, o que gasta antes da festa, às vezes, para as reservas, para organização da festa, fica maior do que os 10%. Não, mas aí é porque é o seguinte, o valor do contrato é esse aqui, né? De 5.019. Esse é o valor todo. Então, Eu entendi, por exemplo, 10%. 10% isso, é o valor. 501,90 o Agora, por máximo. exemplo, se tudo que eu preciso para eu viver, executar a festa dela, for maior do que esse 500 que eu já gastei antes da festa dela acontecer, para que a festa dela aconteça. Independente disso, eu tenho que arcar com... Mas como que a senhora gastou algum valor para a festa dela acontecer antes dela assinar o contrato, por exemplo? Por exemplo, a decoração em si. O valor da decoração é uma média de R$800, 800, 900 reais. E eu tenho que já pagar, eu já adianto essas coisas todas. Por exemplo, porque o cliente ele pode escolher a decoração que ele quiser. No dia, eu tenho que entregar ele essa decoração 100%. Se tiver dois clientes no mesmo dia com a mesma decoração, eu tenho que fazer a mesma decoração, repetir, ela vai me cobrar o valor de ter que fazer um novo painel. Então, mas isso não vai acontecer, Viviane, porque a festa dela será em 6/10 ainda. Então há tempo hábil Então, mas para a que haja... decoração já está quitada. Só o valor da Aí a decoração senhora já pode está. solicitar o cancelamento lá e aplicar a mesma questão. Mas em relação à multa, Isso, aí a senhora, ela não vai usar mais. Se a senhora contratou um outro serviço e teve que pagar antes, a senhora vai e cancela lá e eles devolvem para a senhora o valor pago. do mesmo jeito, a Mesma coisa. Se a senhora é cliente de outra, aplica-se a mesma coisa. Entende? Porque o valor já passou desse valor da multa. Entendi. O valor é calculado pelo que a gente gasta antes da festa do cliente. Entendi. Se a gente tiver um cancelamento, está tudo bem, nós já pagamos por essa parte toda. Por exemplo, as vendedoras, etc. Tudo isso é incluído. A taxa do cartão, que é cobrado 10 vezes sem juros, os juros ele vem para mim. Entendi. Só os juros do cartão, na verdade, dá esse valor aqui. Entendi. Mas quando você cancela uma compra, esses juros ele não é cancelado junto, porque você está cancelando a compra, né? O valor ele é devolvido pela empresa, não é pelo operador de cartão. Entendi. Não é isso. Tá, mas a senhora entendeu que pela lei é só 10% que pode. Entendi. A minha né? dúvida é que eu não consegui entender direito. Se Sim. mesmo que eu tenha gastado 10%, mais do que os 10% que ela cancelou, Sim. independente disso, o prejuízo passa da lei dos 10% também para mim. É um risco do negócio, né? A lei ela está aí assegurando que a senhora tenha direito de fazer a retenção de 10%.
para arcar com esses custos. Mas se a senhora tiver contratado uma outra empresa como cliente e pago essa outra empresa, a senhora pode cancelar e se precisar, inclusive, da ajuda da Honda, a gente vem lutar pelo direito da senhora para que seja cobrado apenas 10% de multa. Entendi. Entendeu? Mas, por exemplo, só o cancelamento da maquininha, o valor da maquininha vai dar 10%. Só a maquininha. Entendi. Fora o resto das coisas que tem que cobrir. Entendi. Eu sinto muito. Só para entender se não é. Sim, claro, existe a lei. Tá. Existe a lei, mas só que se eu gastei além do que ela pediu já, confiando que ela não ia cancelar a conta dela. Entendi. Entendeu? Essa é a minha preocupação. Tá, ok. Oi, Vivi. Você... Ah, tá. Entendi. É sobre a multa, Vivi. Quando foi formulado o contrato, como ficou definida a questão da multa? Entendi. Você quer falar com ele? Não, ele tá aqui do meu lado. Você quer falar com ele agora? Pode falar com ele aqui agora, ele tá aqui do meu lado. Só um minutinho, vou passar pra ele. Obrigado. Vou colocando minha voz que ela você escuta pra mim, tá? Licença. Boa tarde, Viviane. Alô? Boa tarde, tudo bem? Estou bem, e Oi. você? Tudo jóia. Sim. Tem alguma dúvida, Viviane? O senhor nem falou, como assim tem alguma dúvida? Não, porque a Viviane, proprietária, te passou o caso. Você quer que eu te repasse? Não tem problema, eu repasso. Quero, com certeza. O senhor é quem? Que o senhor não se apresentou? Aquela hora a gente não conversou? Apresentei. É o Ben Mendes da Honda do Consumidor. Tá, deixa eu explicar pra senhora. De onde? Da Honda do Consumidor. Eu não entendi. Seu nome é Benício? Ben Mendes. Aham. A Andresa Guerra, ela contratou... Ben Mendes? Ben Mendes, isso. Aqui, eu acho que no WhatsApp tá ruim. Eu vou te retornar naquele número seu, porque tá falhando a ligação. Não tô te ouvindo bem. Tá. Vou te retornar naquele número seu, tá bom? Tá bom, obrigado. Vai ligar no número aí. Oi. Oi. Agora tá bom. Tá. É Ben Mendes da... Honda do Consumidor. O que é isso? É um programa jornalístico. Posso explicar o caso? Pode, claro. Tá. A senhora Andresa Guerra, ela contratou no dia 8/1 o Buffet GV Festas para realizar uma festa de aniversário no dia 6 de outubro. A festa ainda não foi realizada. Acontece que em fevereiro, dia 21, ela veio fazer a prova de salgados, a degustação. E ela não gostou dos salgados. Entrou em contato com a empresa solicitando o cancelamento, porque o valor do contrato foi de R$ 5.019. E ao oferecer a resignação, né, a desistência do contrato, foi aplicada a ela uma multa de 30%, só que a multa só pode ser cobrada de 10% no máximo. Aí é por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente quer que a empresa aplique a multa ouvir da empresa, né, por que a empresa está aplicando 30%, e apresentar que a lei, de acordo com o artigo 9º da Lei de Usuras, só pode ser 10%, então seria no máximo R$ 501,90. Então, ela procurou a empresa e realmente a proprietária ela falou que ela ia aplicar o que estava no contrato. Entendeu? Sim. Então, assim, caso vocês queiram fazer uma notificação formal e a gente responder, mas é um contrato que ela assinou de livre e espontânea vontade, ela sabia do que estava previsto ali e ela assinou, entendeu? Então esse é o contrato da empresa. Entendi. E de fato é ele que vai ser aplicado. Mas se de tudo o senhor quiser fazer uma notificação, não sei se o senhor é advogado, e a gente responder essa notificação e caso a empresa queira abrir mão num caso específico, por alguma razão específica,
eu Tá. te retorno, É. mas a princípio o que ficou estabelecido é que de fato ia cumprir a previsão contratual. Tá. Ela leu o contrato e assinou a cláusula na época, né? Tá. A notificação, senhora Viviane, já houve. Ela fez uma carta de próprio punho, dia 27, inclusive, apresentando esta discordância da incidência da multa. A senhora é advogada da empresa, não é isso? Sim, A senhora tem experiência no direito do consumidor também? sim, sim. Tá, então a senhora... Com certeza, né? Tá, então a senhora lembra que o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que qualquer cláusula contratual que verse contra o direito do consumidor ou qualquer norma relativa ao direito do consumidor é nula de pleno direito. Então, independente de ter havido essa cláusula no contrato, não prevalece aquela máxima do direito civil que o contrato faz leis entre as partes, não prevalece aqui, porque é uma relação de consumo, entende? Então essa cláusula é nula, tem que se aplicar 10% apenas. Eu entendo, doutor, mas assim, se eu vai falar uma lei, eu tenho como contra-argumentar outras questões e a posição da empresa é essa, é o que está previsto no contrato. Tá, então nós vamos fazer o A seguinte. não ser que a Viviane aí queira abrir mão por alguma razão. Pois não, tá. E a gente também está disposto a ir em juízo, não tem problema não. Então vou ver qual que é a posição da empresa aqui e aí depois... Sim, a gente, se tiver da gente se encontrar numa audiência, a gente resolve, a gente vê as argumentações de ambas as partes, né? Tá, aí a senhora depois dá uma lidinha no 51 que eu falei, tá? É o artigo Sim, 51 do eu Código de Defesa do Consumidor. Tá bom. Com Obrigado. Deixa eu falar com a Viviane aí, por gentileza. Tá, aí a senhora liga no telefone dela, porque esse aqui é do meu assessor, tá bom? Pode ser? Tchau. Tchau. Tudo bem, tchau. Aí ela vai entrar em contato com a senhora vê o que a senhora vai decidir, dependendo a gente encerra, tá? Tá ok. Ô, Viviane, só antes de... Também eu gostaria de dar a minha palavra, porque eu assinei o contrato, inclusive tem até as mensagens, foi às pressas, por causa de uma promoção na qual ela está ativa até hoje, né? Ou seja, é uma falta de transparência da empresa. Eu corri para assinar o contrato para mim não perder a promoção. E a promoção, eu já pedi diversas pessoas para entrarem em contato, vem o mesmo texto padrão e até hoje a promoção está ativa. Na verdade, se você pegar ela tem algumas mudanças sim. Aí tem que ler tudo Não, direitinho, eu já li porque direitinho aqui, ó. São brindes diferentes. Não são brindes não. diferentes. Inclusive eu peguei até o mesmo print que eu recebi, justamente já pensando nisso. Veja Não, o que esse não foi o motivo do Isso, cancelamento. veja o que ela vai falar e a gente encerra aqui. Se a senhora quiser... Esse não é o motivo do cancelamento, mais uma vez. Sim. Oi, vizinho. Então tá. Tá bom então, vizinho. Tá, mas e você?